o senador Lazier Martins, senador da República, né, pelo Rio Grande do Sul, e que ao telefone estará conversando conosco, nos trazendo algumas informações aí com relação a ações dele, também algumas avaliações. É claro que com relação hoje o tema mundial é coronavírus, né, não tem outro tema que não se possa trazer. Nosso contato virtual, aliás, o senador está habituado a ele, porque ontem a sessão do Senado também foi virtual, né? Foi teleconferência, pelo que eu estou sabendo, ele pode nos trazer um pouco também dessa experiência. Senador Lazier Martins, bom dia, como é que está o senhor? Tudo bem? Muito bom dia, Miguel Neto, ouvinte da Rádio Tupã. É verdade, nós já estamos há 2 semanas fazendo os debates e as votações à tarde de projetos importantes em função da pandemia, tudo com discussões à distância, pelo sistema virtual, o que é uma novidade. Aliás, o primeiro parlamento do mundo a discutir e a votar pelo sistema virtual. Agora já se propaga, já temos aqui no Rio Grande do Sul a Assembleia Legislativa também debatendo e votando à distância, temos também a Câmara dos Vereadores aqui, não sei ainda se em Tupunciretã já estão adotando, mas, pelo que eu sei, outros municípios igualmente, porque não há outra alternativa, não se pode ficar parado. Essa é uma hora em que os parlamentos têm que agir, com algumas dificuldades, é claro, prejudica, por exemplo, os apartes, prejudica um pouco questões de ordem, exige inscrições e tem que ficar esperando até a sua vez, a gente não sabe quantos estão inscritos. Tem alguns embaraços, mas é o que sobrou, é a alternativa diante dessa circunstância inédita que vivemos mundialmente, não é, Miguel? Sem dúvida. Aliás, ontem aconteceu um fato interessante, né? O senhor é jornalista, conhece muito bem disso, as falsas informações, as fake news, né? Chegou até mim uma falsa informação de que havia um debate caloroso no Senado e que os senadores estavam debatendo tal. Eu digo, meu amigo, só um pouquinho, a reunião é virtual, essa gravação, não tem ninguém dentro do plenário do Senado. Essa informação é falsa, né? Isso é uma preocupação também para o jornalismo e para a sociedade, né, senador? Essa questão da má utilização das plataformas para difundir informações errôneas ou até distorcidas. É por isso, Miguel, que está acontecendo neste momento uma verdadeira consagração dos meios tradicionais da comunicação, porque há uma proliferação de fake news como nunca, porque isso se presta para muita gente assim de um caráter discutível, maliciosos, algumas maldades, e as pessoas perceberam, não dá para confiar, então tem que recorrer ao jornal impresso, tem que recorrer aos programas tradicionais e idôneos das emissoras de rádio, tem que acompanhar as entrevistas e debates na televisão, e isso vem acontecendo de uma maneira fantástica. Hoje é possível afirmar, ao menos no Brasil, que nunca houve no Brasil uma audiência tão grande nos programas de telejornalismo, como nos programas de radiojornalismo, como nos jornais, porque a população está assustada e está precisando se informar o que está acontecendo, até onde vai isso. E, então, é um momento de ouro da comunicação oficial, da comunicação convencional, tradicional, como nunca. Senador, o senhor, claro que esse tema é constante nos debates aí no Senado, como no mundo inteiro está acontecendo. Que projetos ou que ações o senhor tem tomado na condição de senador da República para minimizar ou para auxiliar nesse momento a nação, os estados, os municípios e os cidadãos? Olha, Miguel, eu tenho pendentes 71 projetos de lei, alguns já estão na Câmara, outros estão esperando a sanção do presidente. Agora, no que tange a pandemia, eu estou com 2. Tem um que já está em discussão, que é o socorro às micro e pequenas empresas, que estão inativas nesse momento. Sabemos que o Brasil tem mais de 9 milhões de micro e pequenas empresas. Isso equivale a 27% do PIB brasileiro. E uma vez paralisadas essas micro e pequenas empresas, o empreendedor individual, o MEI,
Isso cria um problema muito sério, porque tem muita gente que vai precisar de dinheiro e não está trabalhando. Então, um socorro através de financiamento pelos bancos oficiais, um financiamento com juros camaradas e de pagamento a longo prazo. Essa matéria está tramitando. E um projeto meu que eu estou concentrando mais, está enfrentando algumas dificuldades, que é a transferência do fundo eleitoral para as consequências do coronavírus. Essa matéria está lá, é o projeto de lei 1123, já pedimos colocação em pauta, mas o presidente do Senado ainda não se animou em colocar, tem gente que não quer. Então, aqueles 2 bilhões do fundo eleitoral que foram criados para sustentar, ao menos em parte, as campanhas eleitorais a prefeitos e vereadores deste ano. E criação que, aliás, nós no Podemos, do partido a que pertenço, e que tem 12 senadores, é a segunda maior bancada do Senado, nós fomos contra desde o início. Nós entendemos que quem quer fazer campanha eleitoral tem que usar os seus próprios meios, os seus amigos, usar o telefone, dentro da lei, buscar os recursos possíveis, e não tomar o dinheiro do contribuinte e num vulto de 2 bilhões de reais. Esse projeto ainda não está pautado. Mas aí surgiu anteontem, já foi votado na Câmara, o chamado projeto de guerra, que é um projeto bastante discutível. Vai ser votado por nós no Senado na próxima segunda-feira, porque ele libera demasiadamente a União para gastar, sem precisar observar regras fiscais, sem observar a regra de ouro, sem dar satisfações, e isso pode se prestar a alguns desvios, o que preocupa bastante a gente. E vai aumentar consideravelmente o déficit da União, que, aliás, até certo ponto é compreensível. Nesse momento, o Estado, como sociedade política e suas responsabilidades, tem que defender e proteger os seus cidadãos contra óbitos e contra os prejuízos da saúde com esse vírus. Agora, isso precisa de algumas regras. Bom, então, com relação ao atraso no debate do fundo eleitoral, o que eu fiz? Eu entrei com uma emenda no projeto, no orçamento de guerra, numa emenda para aproveitar e fazer um atalho, já que esse debate está bem mais próximo, vai ser na segunda-feira, no sentido de que haja uma regra dentro desse orçamento para que essa verba do fundo eleitoral venha também para esse acúmulo de recursos para enfrentar a pandemia. Se vai ser aprovada essa emenda, não sei, mas pelo menos nós vamos descobrir quem é quem, porque o voto na próxima segunda-feira, se é que chegaremos ao voto, isso vai ser uma matéria muito discutida e controvertida e acirrada, vamos saber quem está a favor e quem está contra. Se nessa hora o que é preferível? Salvar vidas ou patrocinar eleições? Então, esse é o meu projeto mais próximo. O voto é aberto, senador? Sim, vai para o painel. Sim. Né? Então, quem quiser consultar depois, vai para a internet e verifica lá em quem votou tal senador. Perfeito. Eu sei que também me parece, o senhor tem um outro projeto que é além desse que amplia, que pega o recurso do eleitoral, tem também um projeto para diminuir os gastos do Senado, o senhor também propôs, né? Cobrei ontem, na discussão de ontem, via virtual, já que eu estava inscrito ontem como orador, eu pedi ao presidente do Senado, presidente, essa é uma hora que o Senado tem que dar uma contribuição. Até agora nós não nos mexemos para nada. Está aí todo mundo ajudando da melhor maneira possível, aqueles que têm dinheiro comprando cestas básicas, o governo desembolsando verbas que não tem para socorrer pessoas mais pobres, os desvalidos, que estão sem recursos, estão ameaçados de passar fome,
as pequenas empresas que estão inativas, os estados e municípios que estão precisando de recursos, e nós, onde é que nós estamos contribuindo? Então, eu pedi a trazer para o debate um projeto de resolução que eu ingressei em abril do ano passado e que o presidente do Senado mantém até esse momento engavetado, que é o da redução de gastos. Porque, Miguel e ouvintes da Rádio Tupã, o orçamento do Senado Federal para este ano de 2020, pasmem, é de 4 bilhões e 553 milhões de reais. E no ano passado, quando eu ingressei com esse projeto de resolução para que a mesa decidisse, já que é matéria interna, diz respeito à vida interna do Senado, naquela época, junto com a minha equipe, fizemos um rigoroso levantamento durante um mês para ver aonde dava para cortar. E percebemos que tem muito gasto supérfluo. E chegamos à conclusão de que dá para economizar 500 milhões de reais por ano desse vultoso orçamento do Senado, que é de 4 bilhões e meio. Dá para tirar 500 milhões e devolver para o Tesouro. E agora, nessa hora, foi o que pedi ontem, e vou voltar a pedir na semana que vem, dá para pegar 500 milhões do Senado e lançar aí no socorro aos necessitados. Agora, tem muita gente que torce o nariz, vira a cara e não quer ver essa discussão porque quer manter mordomias, benefícios, excesso de funcionários, etc. Mas é um projeto que eu confio nele. Independentemente se será aprovado agora ou não, quando voltar à normalidade, eu vou batalhar muito em função disso, porque é uma vergonha um país pobre como o nosso, com a quantidade de desempregados, com tantas carências, tenha uma verba desse tamanho, que não é só o Senado, a Câmara dos Deputados é a mesma coisa, o Tribunal de Contas da União é um horror, o que gasta o TCU, os tribunais superiores é a mesma coisa, como se fosse um país rico. Então, são esses transbordamentos incríveis de verbas públicas, mas pelo menos se nós tratarmos do Senado, quem sabe lá sirva de exemplo. Tomara. Senador, eu quero agradecer a sua gentileza, parabenizá-lo aí pelo trabalho e especialmente pela disponibilidade de nos atender, nos trazer essas colocações. E é claro que ficamos à sua disposição. Deixamos o microfone à sua disposição, se algo mais o senhor gostaria de colocar aos nossos ouvintes nesse momento com relação às suas atividades aí de homem público do Brasil. Olha, Miguel, eu agradeço muito essa oportunidade. Hoje em dia é tão difícil a gente encontrar canais onde nós, políticos, possamos revelar um pouco do que estamos fazendo, porque a gente trabalha muito no Senado, muito mais do que eu imaginava. Quando eu saí da comunicação, onde eu trabalhava 3 turnos nos últimos anos, eu trabalhava de manhã na RBS TV, eu trabalhava de tarde na Rádio Gaúcha e trabalhava de noite na TV Com. Eu imaginava, bom, agora no Senado eu vou me dedicar muito, mas certamente vou trabalhar menos. Pois aconteceu o contrário, trabalha mais. E eu em casa estou trabalhando mais do que quando estou no Senado, porque é sendo chamado a todo momento, é reunião virtual com a nossa equipe, é com o partido, é preparação dos projetos durante a tarde, ficando 4 horas à frente da TV Senado e à frente do celular conectado para discutir, enfim, mas é da vida e já que a gente entrou nessa, temos obrigação, afinal, para corresponder a um eleitorado que me confiou 2.145.000 votos, isso nada mais é do que obrigação, responsabilidade e, por que não, uma satisfação por essa confiança. Então, muito obrigado a você, Miguel, e aos ouvintes da Rádio Tupã, e eu estou sempre às ordens de vocês. Muito obrigado, um forte abraço, saúde para o senhor aí e obrigado. Esperamos em outros momentos termos temas mais leves e agradáveis para conversarmos aqui, mas com toda certeza esse é o momento que precisamos de atuações intensas, tanto de todos os cidadãos, seja aqui de nós, aqui na Rádio Tupã, do senhor lá no Senado, da Presidência da República, do prefeito, das pessoas que atuam no empresariado, enfim, há uma necessidade muito intensa de uma união forte da população brasileira para superarmos com certeza esse momento. Um abraço, senador. Um abraço, de fato, haveremos de
entrar numa nova era de mais humanismo e solidariedade. Um abraço a todos. 9h47, senador Lazier Martins falando ao vivo conosco, desde sua residência em Porto Alegre, onde ele está participando, inclusive na live ali, quem está vendo na live está vendo a imagem dele na sua casa, quando ele estava fazendo a reunião virtual, né, que ontem teve do Senado Federal. Eu vou ao intervalo comercial, porque nós temos ainda bastante informações para você.